Olá, bom dia, com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Gente, um bom dia a todos, que bênção, né, gente? Que maravilha! Mais um dia aqui na presença do Senhor. Estou muito feliz, exatamente, porque eu sei que Deus está agindo em nossa vida. Deus está movendo os céus em nosso favor. Você sabia disso, gente? Você que participa aqui comigo todos os dias, já virou rotina na sua vida. Eu fico muito feliz em receber você novamente aqui. Você que está aqui pela primeira vez. Pastor, estou pela primeira vez aqui nesse canal. Olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode ter certeza, se você está aqui, não é uma obra do acaso. Você está aqui porque Deus tem propósito na sua vida, tá bom? Você que recebeu o link de alguém que te enviou, né? É porque essa pessoa te ama, é por isso que ela enviou para você. Então continua com a gente. Nós estamos aqui nessa série, gente, que tem um tema seguinte: hábitos espirituais. Hábitos espirituais. E hoje eu tenho uma palavra. O nosso tema é muito forte, certo? Mas eu também não posso esquecer. Olha, eu vou já falar para você qual é o tema, certo? Quero mandar aqui um abraço para todos os inscritos recentes aqui do canal também, exatamente. Muita gente aqui se inscrevendo todos os dias, todos os dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor, tá bom? Gente, é o seguinte, segundo episódio da série, o tema é esse: 7 hábitos que te deixam esgotado espiritualmente. 7 hábitos que te deixam esgotado. Olha só, esses hábitos aqui, certo? Te deixa esgotado, esgotada espiritualmente. Pastor, quais são esses hábitos, pelo amor de Deus? Eu vou já falar para você, 7 hábitos. Olha, essa lista aqui não é fácil não. Meu Deus do céu. Mas você vai ver. Se você tiver os 7, pelo amor de Jesus, olha, eu vou te contar, certo? Mas se você tiver 1, 2 ou 3, certo? Você precisa trabalhar, deixar esses hábitos, sabe? Porque, gente, esses hábitos que eu vou falar aqui realmente deixam uma pessoa esgotada espiritualmente. Então você tem que vencer esses hábitos aqui. Você tem que vencer, certo? E muitas coisas aqui estão relacionadas à vida espiritual, vida emocional, certo? São hábitos que você não pode ter. Gente, escreve essa lista, certo? E fique atento. Quando você estiver vivenciando alguma coisa na sua vida, você vai lá na lista e confere se esse hábito que eu vou falar aqui para você, se um desses hábitos não está se manifestando na sua vida. Porque você não pode ter esses hábitos, porque isso aqui esgota, exatamente isso, esgota a vida espiritual de cada pessoa. Deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa destruída, certo? Fica comigo porque eu vou falar para você quais são esses 7 hábitos. Mas antes disso, como sempre, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, ele está dizendo: feliz é aquele que teme ao Senhor, não é que tem medo de Deus, é que teme ao Senhor e que anda, né? Anda, olha só, andar, uma pessoa que anda, uma pessoa que caminha todos os dias nos seus caminhos. Então, 2 coisas são primordiais, certo? Para você ser bem-aventurado, para você ser feliz: temer e andar com o Senhor. Andar nos seus caminhos, não é atalhos, é caminhos de Deus para a sua vida. Por isso que eu quero deixar aqui hoje esses 7 hábitos que te deixam esgotado espiritualmente, certo? Para que você possa vencer, certo? Então, não seja essa pessoa. Qual, pastor? Primeira chave: que vive sem discernimento espiritual. Uma pessoa que vive sem discernimento espiritual, certo? Isso aqui é um hábito terrível. E eu explico por quê. Porque o discernimento espiritual é tudo, mas nem todo mundo se esforça para ter discernimento espiritual. Eu acho isso interessante, né? Todo mundo sabe, né? Principalmente aqueles que já estão mais tempo na vida cristã, sabe que precisa ter discernimento espiritual. É necessário, é uma ferramenta, certo? Que é preciso
ter na vida discernimento espiritual, certo? Mas muitas vezes, certo, esse discernimento espiritual é deixado de lado. Então não tem como viver, gente, sem discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? Vou falar bem rápido aqui para você entender. Discernimento espiritual é você conseguir enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual através das ações que estão acontecendo no presente. Muitas coisas que acontecem na sua vida, certo? Agora, aqui no presente, as lutas, a adversidade, as perseguições, os confrontos, as afrontas, certo? Muitas coisas que não dão certo. Gente, isso é mundo espiritual. Existe uma ação no mundo espiritual. E aí você tem que ter discernimento de Deus. Se é uma aprovação de Deus, se é um ataque do nosso adversário, ou se é falta da sua sabedoria. Isso é ter discernimento espiritual. É conseguir enxergar por trás, no sentido espiritual, e o que está acontecendo. E tem muita gente que, por falta desse dom, né, desse discernimento de Deus, certo? E não buscar, certo? E isso já se tornou um hábito. Você só fica apagando incêndio o tempo todo. Você não consegue prever antes que aconteça, porque falta o discernimento espiritual. Aí a pessoa fica o quê? Esgotada espiritualmente. Por isso, vence isso aqui, sabe? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou realmente buscar o discernimento espiritual para a minha vida. Eu não posso viver à base do botão automático, só apagando incêndio ou só na defesa. Eu tenho que ter discernimento espiritual na minha vida. A segunda chave que eu quero deixar, isso aqui também é um hábito que muita gente, diante das adversidades, se permite e se deixa levar por esse hábito aqui. Qual hábito, pastor? Viver por vista e não por fé. Viver por vista e não por fé. Gente, aprenda uma coisa, gente, certo? Eu decidi durante essa semana aqui falar muitas coisas, certo? Assim como uma espécie de fato, certo? De um conselho para você entender um pouco as coisas espirituais, sabe? Para você deixar alguns hábitos que é rotina na vida de muita gente. É rotina, eu vejo isso na vida de muitas pessoas, certo? Você conta no dedo esses que vencem isso aqui. Então você tem que ter cuidado com isso aqui. Viver por vista e não por fé. Gente, a fé, escute o que eu vou lhe falar. A fé, ela vai se consolidar. A fé, ela vai se fortificar diante das adversidades. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, amém, gente. Então não tem muito o que fazer. É só viver, certo? O momento, né? Deixar fluir as coisas. Mas quando você está na adversidade, é aí que a tua fé, ela vai se consolidar. É aí que a tua fé, ela vai crescer. E o que eu tenho visto nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, certo? É que tem muita gente que diante das adversidades, ele deixa de andar por fé e passa a andar por vista. E o que significa isso? A pessoa que anda por vista é aquela pessoa que anda conforme as circunstâncias da vida. A pessoa que anda por fé é independente das circunstâncias da vida. Ele permanece fiel. Exatamente. Olha a história de Jó, né? Jó, ele andava por fé, gente. Ele não andava por vista, certo? Ele estava na casa dele, chegou as notícias ruins, ele continuou andando por fé e não andando por vista. Olha o caso de José. Ele estava andando por fé e não andando por vista. Então você precisa entender isso. Olha Abraão, né? Abraão, pai da fé. Ele andava por fé, gente, e não andava por vista. E é isso que acontece. Você é uma pessoa que anda por fé ou que anda por vista? Hoje, a situação que você está enfrentando, você está vendo por fé? Você está vivendo por fé? Você está olhando por fé? Você está vendo pelos olhos da fé? Ou você está se permitindo olhar por vista, olhar com os teus olhos naturais, certo? É isso que você precisa entender. Quando você aprender essa lição, muita coisa vai mudar na sua vida. Portanto, esse hábito de andar por vista deixa qualquer um esgotado espiritualmente. Agora, quem anda por fé
é fortificado por Deus. Você quer ver? Terceiro hábito aqui. Esse hábito aqui, meu Deus do céu. Esse hábito aqui é terrível. Não saber esperar o tempo de Deus. Terceiro, né? Não saber. Gente, tem gente que não sabe. Não sabe esperar o tempo de Deus. Gente, aprenda uma coisa. Eu vou aqui ser bem didático com você. O tempo de Deus, gente, é agora, pode ser agora. O tempo de Deus pode ser depois. E o tempo de Deus sempre vai chegar no tempo certo. Aprenda isso, certo? O tempo de Deus primeiro, depende de Deus, né? Segundo, depende do teu estado de fé e do teu estado emocional. Você sabia disso? Você sabia que tem muita gente que às vezes demora muito para chegar o tempo de Deus na sua vida, porque o teu estado emocional não está cooperando para isso, para chegar o tempo de Deus, porque a tua própria estrutura de vida ainda não está pronto para receber o tempo de Deus. Você sabia disso? Tem muita gente, eu tenho várias séries aqui sobre o tempo de Deus, eu tenho vários episódios, vídeos sobre o tempo de Deus. Dá uma pesquisada porque eu já expliquei bastante, certo? Mas eu vou dar aqui mais uma pitadinha aqui, né? Que é para você entender uma coisa, gente. Aprenda uma coisa. O tempo de Deus não é que Deus é carrasco. Eu vou deixar aqui você ficar nessa situação porque eu quero, porque eu tenho prazer. Não é isso, gente. Não é isso. O tempo de Deus é um tempo de preparo. O que significa isso? Que se você estiver pronto, o tempo de Deus vai chegar. Concorda comigo? O tempo de Deus é um tempo de preparo. O tempo de Deus é um tempo de maturidade. O tempo de Deus é um tempo de crescimento, certo? E a gente vê muita gente associando o tempo de Deus como um tempo de sofrimento, né? Um tempo de desespero, um tempo que parece que Deus tem prazer, certo? Em ver a gente sofrer. Não tem nada a ver. O tempo de Deus é um tempo de preparação. O tempo de Deus é um tempo de maturidade. O tempo de Deus é um tempo de crescimento. Portanto, se você alcançar, se você cumprir a sua lição, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas o tempo de Deus vai chegar. E qual é o grande problema aqui? É que a pessoa que não sabe esperar o tempo de Deus, ele toma a frente de Deus, ele passa na frente de Deus, ele faz segundo a sua vontade e não mais segundo a vontade do Senhor. E tem muita gente, por não saber esperar o tempo de Deus, que muitas vezes está relacionado muito mais à sua preparação espiritual e emocional, ele toma decisões, atitudes que comprometem o tempo de Deus na vida da pessoa, sabe? Eu vou te falar uma coisa, não queira passar na frente de Deus, porque isso não é uma boa ideia. Vai dar problema lá na frente. Aprenda isso. Esperar o tempo de Deus. Como é que eu espero o tempo de Deus? Eu oro, eu confio e eu descanso. Vou repetir. Eu oro, eu confio e eu descanso. Esperar o tempo de Deus também não é fazer nada. Quem está esperando o tempo de Deus está fazendo uma ação. Deus trabalha por etapa. Você precisa descobrir qual é a etapa que você tem que estar realizando, qual é a etapa que você tem que estar cumprindo, qual é a lição que você tem que fazer para que você possa lá para outras etapas, fazer outras lições até que o tempo se cumpra na sua vida. Glória a Deus, né? Como eu falei, dá uma olhada aqui nas nossas playlists que você vai ver muitas séries, muitos episódios sobre o tempo de Deus para a sua vida, tá bom? Mas esse é um hábito que tem muita gente que fica esgotado espiritualmente. Lógico, toma a decisão errada porque não soube esperar o tempo de Deus, tá bom? A quarta chave, o quarto hábito que deixa muita gente esgotado espiritualmente, não dominar a carne. Exatamente, isso aqui é terrível, gente. Não dominar a carne. A carne, quando você lê na Bíblia, lógico que tem vários significados, dependendo do contexto, mas geralmente a carne está relacionada, principalmente no Novo Testamento, relacionada às paixões, né? Aos desejos da carne, aos desejos do mundo. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender a dominar a carne. Você tem que resistir aos seus desejos, certo? Muitas vezes você se permite, certo? E isso já está se tornando um hábito na sua vida. E aí você passa a ter um pecado escravizador, certo? Um pecado de gatilho na sua vida, um pecado que se repete,
certo? Um pecado que já está, certo, se repetindo na sua vida, certo? O tempo todo na mesma situação. Você precisa dominar a sua carne, você precisa aprender a dizer não. Não para aquilo que te leva para um ambiente do pecado, não para pessoas que são pontes que te levam para ambientes do pecado. Você precisa ser forte nisso. Se você não dizer não para a sua carne, ela vai vencer você. Tem muita gente que fica esgotada espiritualmente porque cai no mesmo pecado de forma repentina, né? Exatamente. É o tempo todo repetindo a mesma situação. Você precisa dar um basta nisso. Acaba com isso, certo? Mude o seu pensamento, mude as suas ações, troca as suas amizades. Aprenda isso. Você tem que ser uma pessoa de posição, se posicionar diante da tua carne, porque senão ela acaba com você. Olha o que ela fez com Sansão. Sansão era escolhido de Deus, Sansão era separado por Deus, mas a carne, exatamente, o poder da natureza carnal acabou com aquele homem de Deus. Olha que coisa terrível, gente. Então, cuidado com esse hábito de deixar a carne te dominar. Cuidado, porque isso te deixa esgotado espiritualmente e te leva à morte espiritual. Muito cuidado com isso aqui. O quinto hábito que te deixa esgotado espiritualmente: não saber lidar com suas emoções. Exatamente. Não saber lidar com as suas emoções. Grava isso, gente. A gente é um ser tricotômico. Eu sempre explico isso aqui. Corpo, alma e espírito. Certo? Você tem que aprender isso, certo? A sua alma é a sede da inteligência, da vontade e das emoções. A alma é você. Você precisa lidar com sentimento, né, de ira, de ódio, certo? Sentir é uma coisa, viver dessa forma é outra. Quantas vezes, né, debaixo de uma emoção negativa, você solta uma palavra, certo? E depois já falou, e agora? Né? A palavra é como uma flecha, ela, depois de saltada, ela não volta mais. Assim mesmo é a palavra. Você lança cada palavra, e depois, meu Deus, já falei isso para o meu filho, já falei para minha filha, já falei para o meu esposo, para minha esposa, já falei não sei para quem, para o meu patrão, já falou mesmo, e agora? Sabe? Então você tem que saber lidar com as suas emoções. Você tem que... Gente, tem um texto na Bíblia, eu acho interessante, lá em Provérbios, que ele diz assim: aquele que consegue dominar a sua língua, o texto é claro, aquele que consegue dominar a sua língua, esse consegue frear todo o seu corpo. Olha só, gente, que coisa poderosa, né? Isso é conceito científico puro, gente, porque quem domina suas emoções consegue frear o seu corpo, ou seja, as suas ações, exatamente, a atitude que ele vai ter, certo? Na sequência, após soltar uma palavra. Olha que coisa linda, né? Quando você solta uma palavra, por exemplo, diante de uma situação difícil, de ira, de ódio, de palavra pra cá, palavras pra ali, aí alguém solta uma palavra de paz. Gente, o corpo sabe? Ele tá quente, né? Devido à pressão sanguínea, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a relaxar. Uma palavra, gente, acalma tudo. Exatamente, não é assim? Você sabe que é assim. Uma palavra de paz diante de uma discussão, diante de uma situação difícil, gente, é como jogar um balde de água fria. É isso que você precisa dominar as suas emoções, porque a pessoa fala aquilo que o coração está cheio, aquilo que está dominando ele naquele momento. Então você precisa saber lidar com isso, dominar, não ser dominado pelas suas emoções negativas. E esse é um hábito que deixa a pessoa esgotado e esgotada espiritualmente. Porque, irmãos, eu tenho certeza que depois de uma situação difícil, a tua vida espiritual não é mais a mesma. E você sabe disso. Então você tem que acabar com isso. Acaba com esse hábito. Aprenda a lidar com as suas emoções, estude sobre isso, se aprofunde. Eu também tenho bastante séries aqui no canal que eu falo de emoções, é verdade mesmo. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu tenho séries aqui que tratam só sobre emoções, dá uma olhada que você vai achar aqui na playlist.
Aprenda a lidar com as suas emoções. Vamos lá, sexto hábito que te deixa esgotado espiritualmente. Olha só, gente, saber que tem que orar, mas não consegue. Gente, isso aqui é verdade. Saber que tem que orar. Você sabe que você tem que orar, certo? Mas não consigo, pastor. Gente, tem que acabar com isso. Isso é um hábito que vai te deixando, preste atenção, olha, esgotado espiritualmente. Você não, como assim não consegue? Tá faltando o quê? Tem que vencer a procrastinação, tem que vencer esse comportamento aprendido que está na tua vida, esse hábito ruim, isso não é bom. Você sabe que tem que orar, mas não consegue. Tem que ter rotina, tem que ter disciplina, porque isso te deixa esgotado espiritualmente. E a última chave que eu quero deixar para me fechar aqui com você, devido ao nosso tempo. Pastor, o último hábito que me deixa esgotado espiritualmente, qual é, pastor? Antes de eu falar para você, gente, se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito assim, inscreva-se. Tu clica no inscreva-se. Na sequência vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica também na palavra todas e você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Peço para você, gente, deixa o seu like. Tem muita gente que não está deixando o like. Aperta o like, seus abençoados. Em nome do Senhor Jesus, aperta, que é para o YouTube enviar para outras vidas, em nome do Senhor, tá bom? Bom, gente, a última chave é o seguinte, a última chave, saber que é preciso romper. Você sabe que é preciso romper com certos pecados, mas você ainda não rompeu. Gente, se você sabe que você precisa romper, pastor, é verdade, eu preciso romper, então rompa. Não tenha medo. Enfrente. Diga, isso eu não quero mais para minha vida. Eu vou romper. Eu vou romper em nome de Jesus. Faça como o filho pródigo. Ele disse, eu vou me levantar daqui dessa lama aonde eu estou no meio desses porcos e eu vou me encontrar com meu pai. Ele rompeu naquele dia. Faça isso. Isso vai trazer uma renovação espiritual para a sua vida. Portanto, esses são os 7 hábitos que deixam uma pessoa esgotada espiritualmente. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Ore comigo a oração. Pai nosso, ore assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, minha querida. Que Deus te abençoe, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Rompa esses pecados, não deixe ele dominar a sua vida. Rompa com esses maus hábitos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, compartilha com 7 pessoas que você conhece essa palavra. Muita gente está precisando e você pode ser esse canal de bênção. À tarde eu estou de volta aqui no canal para mais um dia da nossa campanha A Queda do Gigante. Deus te abençoe.